Olá! Esse nosso canal tem como propósito produzir materiais relacionados à temática das privatizações, principalmente do setor elétrico brasileiro. São leituras dos acontecimentos que se relacionam a essa temática e nós vamos apresentar aqui na forma de vários materiais diferentes, como por exemplo, produzir lives, debates, discussões, documentários, mas o principal material que faremos ao longo dos próximos períodos, principalmente agora previsto para 2023, semanalmente nós pretendemos produzir uma síntese de discussões, reflexões a respeito dessas temáticas. Serão vídeos como este, com a duração entre, no máximo, 8 minutos. Normalmente 6 minutos, coisa desse tipo, 6 a 8 minutos. De tal maneira que a gente tenha uma objetividade nessa abordagem e que faça uma síntese do que está transitando, do que está acontecendo na conjuntura relacionado a essa temática das privatizações. Um foco um pouquinho mais ao setor elétrico do estado do Paraná, porque a Copel está colocada à venda pelo governo Ratinho Júnior, mas essa temática ela tem a ver com todo o setor elétrico brasileiro. Então, para iniciar, vamos fazer considerações de um tema que parece que não tem conexão direta com esse assunto, mas existe, é o pano de fundo do que está acontecendo, é o espetáculo de horror que o Brasil ofereceu ao mundo através do que aconteceu ontem em Brasília. Um triste cenário para iniciar 2023. Então, nós faremos sempre um giro pela semana, no qual nós produziremos essa síntese dos fatos, notícias, acontecimentos e reflexões relacionados a essa temática das privatizações, seja de forma direta ou seja de forma indireta, como foi esse espetáculo de horror que nós assistimos em Brasília. Esse giro pela semana, ele será uma leitura de cenários que eu farei semanalmente sobre esse tema, na medida que esses cenários são dinâmicos e mudam toda semana, mudam o tempo todo. Então faremos essa síntese. Sou Sérgio Inácio, sou participante do Movimento em Defesa da Soberania Nacional, está aí o link do Sindicato dos Engenheiros, também tem aí o endereço, e sou professor do Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí, e membro participante do Sindedutec. Está aí também o endereço do Sindedutec, o nosso sindicato da nossa categoria profissional. E também sou autor do livro documentário A Copel é Nossa, no qual eu apresento a maior campanha popular que foi construída até hoje pelo povo do Paraná, que foi a luta em defesa da Copel contra a sua privatização. Uma luta vitoriosa e que serve de bom exemplo para o Brasil todo. Dentro desse espetáculo de horror que o Brasil ofereceu ao mundo por meio dessa tentativa de golpe de Estado, nós podemos destacar a diferença de tratamento dada pela Polícia Militar, seja do Distrito Federal, seja de outros estados, como é o caso aqui, vamos relembrar o tratamento dado pela Polícia Militar do Paraná nas nossas lutas contra as privatizações, principalmente no caso da Copel, mas também do sistema educacional, em que a gente pode comparar a diferença de tratamento. Mas falando da mesma Polícia Militar do Distrito Federal, vimos o tratamento que foi dado a esses terroristas que depredaram os 3 poderes em Brasília e poder comparar com o comportamento da mesma Polícia Militar em 2017, diante da reforma previdenciária, ou mini-reforma previdenciária da época do governo Temer, em que nenhuma porta foi forçada, nenhum gabinete foi depredado, nada, nenhuma violência e, no entanto, mais de 50 trabalhadores saíram feridos, pela mesma Polícia Militar. Vamos fazer essa relembrança no caso do estado do Paraná, diante da nossa luta, quando o povo do Paraná fez e tramitou pela Assembleia Legislativa o primeiro projeto de lei de iniciativa popular da sua história,
pedindo a não privatização da Copel. Esse era o cenário de guerra que nós vimos, que nós assistimos e que nós presenciamos naquela ocasião em 2001. Para finalizar, também podemos relembrar o que aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná no dia 29 de abril de 2015, também dentro da luta contra a privatização da educação, onde os professores também assistiram espetáculos de horror que foram oferecidos pelo sistema político brasileiro ao mundo todo. Vergonha para o nosso país. Temos aí as imagens daquele momento que foi uma tragédia do ponto de vista da violência da polícia militar contra os manifestantes. Esses sim eram manifestantes. O que aconteceu em Brasília não foram manifestantes, lá são terroristas.